Olá, eu sou a professora Juliane e nesse vídeo a gente vai ver os principais pontos do CPC 28, que é propriedade para investimento. Então, o que é definido uma propriedade para investimento segundo o CPC? Segundo o CPC, vai ser uma propriedade, e essa propriedade pode ser um terreno, um edifício, ou até mesmo uma parte do edifício, ou ambos, que é mantida pela empresa ou pelo arrendatário para auferir aluguel ou para valorização do capital. Então, é uma propriedade que a empresa vai manter no seu patrimônio a fim de obter algum rendimento ou valorização. E não é mantido, né, não se categoriza como uma propriedade para investimento as propriedades que são usadas na produção ou no fornecimento de bens e serviços, ou também para funções administrativas, né? Essas propriedades elas vão ser caracterizadas como um imobilizado da empresa, já que estão sendo utilizadas na atividade principal dela. E também não são consideradas propriedades para investimentos, propriedades que a empresa tenha interesse de vendê-las. Então, as propriedades que são para investimentos, elas vão ser mantidas exclusivamente para obter renda e para valorização do capital, ou para ambas dessas opções, e por isso elas são classificadas em investimentos. A gente viu anteriormente que é uma propriedade, a empresa não tem interesse em vendê-lo, então isso vai ser caracterizado como um ativo não circulante, né? Vai permanecer na empresa no longo prazo. Então, vai ser classificado aqui em investimentos. Já que imobilizado são bens que a empresa vai utilizar na sua atividade principal, né? Nas suas operações. E intangível são direitos, bens e direitos intangíveis utilizados também na sua atividade operacional. Aqui o investimento, ele não tem nenhuma ligação com a atividade principal da empresa. Então, essas propriedades para investimentos, elas geram fluxo de caixa altamente independentes dos outros ativos, né? O que isso significa? Significa que se a empresa tem um terreno para valorização ou um edifício alugado, isso vai gerar uma renda, vai gerar um benefício econômico para a empresa, independentemente dos outros ativos, independentemente da atividade operacional da empresa. Isso vai distinguir essas propriedades para investimento das propriedades que são ocupadas pelos proprietários. Quais que são as propriedades ocupadas pelos proprietários? Aquelas propriedades que os proprietários, que a empresa está utilizando nas suas atividades operacionais, né? É o terreno, é o balcão da fábrica, é a loja, né? Então, o espaço físico lá do administrativo. Esses são as propriedades ocupadas pelos proprietários. Isso não vai ser uma propriedade para investimento. Isso vai ser um imobilizado. Então, a produção ou fornecimento de bens ou serviços vai gerar fluxos de caixa que são atribuíveis não apenas às propriedades, mas também a outros ativos usados no processo de produção e de fornecimento. Então, as propriedades que estarão ocupadas pelos proprietários, eles vão gerar também fluxo de caixa, benefícios econômicos para a empresa, porém, essa geração de caixa vai estar dependendo dos outros ativos, né? Vai ser um conjunto de ativos que a empresa tem para gerar esse benefício. E aqui a gente tem os CPCs, né? O CPC 28, ele trata especificamente dessas propriedades que são investimento da empresa. Já o CPC 29 vai abordar o ativo imobilizado, que são essas propriedades ocupadas pelos proprietários. E o CPC
06 vai falar sobre propriedades mantidas para arrendamento, né? Então, a gente vai ver aqui também sobre o arrendamento, qual tipo de propriedade vai ser considerada para investimento ou não. Então, são exemplos de propriedades para investimento. Terrenos que são mantidos para valorização de capital a longo prazo, né? Então, aqui precisa ter um caráter de longo prazo e não no curto prazo. Terrenos que são mantidos para futuro uso corrente indeterminado. Então, se a empresa tem aquele terreno lá, ela vai utilizar no futuro, né? Então, isso é considerado um terreno para valorização de capital. Edifício que seja da propriedade e que seja arrendado sobre um ou mais arrendamentos operacionais. Por que aqui operacionais? Se a empresa tem um terreno, um edifício que vai ser arrendado, isso é uma propriedade para investimento apenas quando esse arrendamento ele for operacional. E daí, cabe ressaltar aqui para vocês assistirem o vídeo do CPC 06, que é de arrendamento, lá vai estar explicando a diferença entre arrendamento operacional e financeiro. Então, o arrendamento operacional, ele tem uma característica como de aluguel, né? Então, o arrendador, ele vai arrendar o bem, e então, quem vai usufruir daqueles benefícios vai pagar uma contraprestação, um aluguel sobre aquele bem arrendado. Temos também o arrendamento financeiro. O arrendamento financeiro, ele tem mais uma característica de financiamento, né? Sendo que a pessoa pode acabar adquirindo o bem após o contrato de arrendamento. Então, o arrendamento financeiro, aqui ele não vai ser caracterizado como propriedade para investimento. Por quê? Porque antes a gente viu aqui, né, que não são considerados aqueles bens que são destinados à venda. E se a empresa faz um arrendamento financeiro que tem interesse, então, vender aquele bem, isso já descaracteriza ali a propriedade para investimento. Então, aqui vai ser uma propriedade para investimentos apenas aqueles bens sobre arrendamento operacional. Um outro exemplo, continuando aqui, edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sobre um ou mais arrendamentos operacionais. Então, pode ser que naquele momento o bem, né, o edifício não esteja sob nenhum contrato de arrendamento, mas o objetivo é que seja futuramente feito um arrendamento operacional, então ele se classifica como propriedade para investimento. Apenas arrendamento operacional. E propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. E aqui é propriedade para investimento, pessoal. Não é, por exemplo, um plano futuro da empresa de construir a fábrica, né, construir suas instalações operacionais. Aqui, nesse caso, está mencionando uma propriedade que a empresa tem interesse em construir para alugar, né, para ter um rendimento de aluguel. Aí sim ela vai ser considerada como propriedade para investimento. E alguns exemplos do que não são propriedades para investimentos. Aqui temos as propriedades que são destinadas à venda. Então, se a empresa tem um bem que ela não tem interesse em manter sob sua propriedade, isso não vai se caracterizar como uma propriedade para investimento. A propriedade que é ocupada pelo proprietário não é considerada como propriedade para investimento, uma vez, né, que vai ser classificado lá como imobilizado, né? Temos também os casos de arrendamento. Então, essa propriedade, ela vai ser utilizada para suas atividades operacionais. Então, não é um investimento. E também a propriedade que é arrendada a outra entidade sobre arrendamento
financeiro, né? Por que aqui o financeiro? A gente viu que se classifica como propriedade para investimento as propriedades que estão arrendadas sobre o arrendamento operacional. O objetivo é só obter o aluguel, o rendimento daquela propriedade. Aqui, no arrendamento financeiro, a empresa ela tem interesse em acabar vendendo depois esse bem. Então, né, essas propriedades que têm interesse em vender, que são destinadas à venda, não são classificadas como propriedade para investimento. Algumas propriedades, elas podem compreender uma parte que é mantida para obter rendimentos ou valorização e outra parte que é mantida para o uso da produção ou fornecimento de bens ou serviços, né, para finalidade administrativa. Então, pode acontecer de a empresa ter uma propriedade e ela vai usar uma parte disso para suas atividades operacionais e outra parte ela vai deixar para valorização ou para obter rendimento. Qual que é o procedimento contábil que a gente deve fazer nesses casos? Então, se essas partes podem ser vendidas separadamente, se tem como a gente mensurar isso separadamente, então a entidade vai contabilizar essas partes separadamente. O que é referente à propriedade de investimento fica registrado lá no subgrupo do investimento, no ativo não circulante. O que a empresa utiliza para suas atividades operacionais é classificado como imobilizado no ativo não circulante. Então, se as partes não puderem ser vendidas separadamente, o que a gente faz, né? Quando não tem como separar, mensurar aqueles valores separados. Então, a propriedade só é propriedade para investimento se uma parte insignificante, ou seja, uma pequena parte, for mantida para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou finalidades administrativas. O que isso quer dizer? Que vai predominar a classificação, né, do que for mais significativo, né, do valor mais expressivo, quando então não puder separar esses valores. Reconhecimento, né? Como a gente vai fazer para reconhecer esses ativos na demonstração do balanço patrimonial? Vai ser reconhecidas essas propriedades para investimento apenas quando for provável que benefícios econômicos sejam providos desses ativos, né? E também que esse custo da propriedade possa ser mensurado de forma confiável, né? Aqui temos a mesma regra de reconhecimento para os nossos ativos, né? Sempre quando for provável que surgirão benefícios econômicos daquele ativo e quando eles puderem ser contabilizados, né, mensurados confiavelmente. E como deve ser mensurados nesse reconhecimento? Então, no reconhecimento inicial, quando a empresa compra, adquire essa propriedade para investimento, ela vai ser mensurada inicialmente pelo seu valor de custo. E nesse custo são incluídos o preço de compra, além de qualquer dispêndio, qualquer gasto diretamente atribuível. O que seriam esses gastos? Remunerações de profissionais de serviços legais, como comissões, né, na compra do terreno, impostos de transferências de propriedade e outros custos de transação. Então, quando há uma compra, uma aquisição de uma propriedade, tem vários custos que estão envolvidos, além do preço de compra, e todos esses custos dessa transação vão ser incluídos no custo que vai ser mensurado e reconhecido lá no grupo do ativo não circulante investimentos. E como deve ser mensurado após esse reconhecimento inicial, né? Depois que já tinha sido comprado. O CPC diz que a entidade deve escolher como política contábil ou o método do valor justo ou o método do custo. E, então, feita essa escolha por um ou por outro, deve-se aplicar essa política a todas as outras propriedades para investimentos. Então, agora uma questão para a gente finalizar
para ver se vocês conseguiram compreender o conceito. Essa questão que foi da prova do exame de suficiência. Então, de acordo com a norma NBC TG 28, propriedade para investimento não é exemplo de propriedade para investimento. A. Propriedade arrendada a outra entidade sobre arrendamento financeiro. B. Terreno mantido para uso correntemente indeterminado. C. Terreno mantido para valorização de capital a longo prazo. E D. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. E aí, o que vocês acham? Qual a alternativa aqui correta, que é a que não caracteriza como propriedade para investimento? A alternativa correta aqui é a letra A, né? Lá no item 9 do CPC 28, são elencadas os tipos de propriedades, né, os exemplos de propriedades que não são considerados como propriedade para investimento. E o que invalida essa alternativa é o fato de ser o arrendamento financeiro. Se fosse o arrendamento operacional, a alternativa estaria correta, e isso ia ser um exemplo de propriedade para investimento. Agora, como o arrendamento financeiro tem a finalidade de acabar vendendo bem após o período de contrato, então isso descaracteriza o fato da propriedade ser para investimento. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. E as referências utilizadas nesse material foi o CPC 28, Propriedade para Investimento, disponível lá no site do CPC. Obrigada e até mais.